E a gente pisou na Argentina, no Uruguai, no Paraguai, porque que eu citei Ramones e tu lembrou dos shows deles. E tu fala, tu lembra de um Planeta Atlântida que tu tocou com o Mark Ramone. Vocês gravaram com ele. Como que chegou? Qual que foi a ponte até vocês conhecer ele e até chegar a subir ao palco, que eu acho que tem que ter, exige um nível de relação, no mínimo, mediano. Aí em 98 a gente tocou num programa chamado Brasileiros e Brasileiras, lá em São Paulo, na Rádio Brasil 2000. E o Mark Ramone tava na rádio dando entrevista. Ele viu a gente tocando, porque era um programa ao vivo que a gente tava fazendo, ele tava gravando uma entrevista. Ele viu a gente tocando, ele, nossa, a banda é legal, toca um monte de Ramones. Imagina, toca minhas músicas, tá bom, né? Tá bacana, né? Aí, cara, ele terminou o nosso show lá, ele entrou no estúdio, cumprimentou a gente e tipo, como assim, cara? Abre-se as portas da esperança, sabe aquela coisa assim? Aí sai o cara lá, aí o produtor dele falou, olha, ele quer tocar lá na cidade de vocês. No outro ano a gente fez o show dele em Porto Alegre. Né? Não, naquele ano mesmo, 98, a gente fez o show dele em Porto Alegre. No outro ano também, aí começou uma amizade. Ele convidou para abrir a turnê nacional dele, depois ele se convidou para gravar uma música conosco no disco Punk Rock Tá os Ossos. E aí ele fez o Planeta Atlântida com a gente. Quando ele fez o Planeta Atlântida, ele falou assim, passou um ano e falou, vamos fazer um DVD junto, vocês tocando as músicas da Tequila e depois a gente tocando, eu com vocês tocando as músicas do Ramones. Nós, claro. E aí rolou o DVD Tequila Baby, Mark Ramone Tequila Baby ao vivo na Opinião. E ali foi... E o mais interessante, tu pensa assim, aquilo foi o ápice? Não! O ápice foi a turnê pós-lançamento do DVD, que a gente fez, sei lá, 12 shows no Brasil em 18 dias, ou 16 dias. E aquilo foi muito louco, porque a gente tocava em vários lugares, ia de avião, ia de ônibus, ia de van, e ele, vamos lá. E era muito engraçado, porque a gente convivia com ele no dia a dia. Sim. E aí que surgiu a pergunta, o Mark usa peruca ou não usa peruca? Sabe? Essa era a pergunta que todo mundo fazia pra gente. E a gente, cara, mas isso tem alguma importância se ele usa peruca? Não, tem importância se ele usa peruca. Eu falei, cara, como é que pode as pessoas, em vez de perguntar como é que é tocar com o cara, o que que ele come, o que que ele escuta no dia a dia dele, eu perguntar se usava peruca ou não, né, cara? Ele usava peruca? Não. Cara, era entrelaçamento de fios, era... Hoje em dia isso é bem comum, né? Eu acho que do tipo, se a pessoa não tem o topo aqui, né? Ele fica que nem um crochê, assim, faz um negócio com os fios. Era assim na época, tá entendendo? Depois já vi gente falando, não, eu... E tu via ele sem, assim, às vezes. Não, aquilo... Ficava permanente. Na cabeça do cara. Aí o que eu vi já gente falando, Duda, mas um tempo depois eu entrei num camarim, tava peruca lá, numa coisa. Eu falei, bom, se depois ele usou, aí eu até... Ok, o cara já deve ter muitos anos, tá entendendo? Sim. Até é admissível, mas quando eu fiz a turnê não era peruca. E qual que tem de curiosidade dessa relação com ele, assim, de bastidor? O que tu lembra de uma parada meio inusitada que aconteceu, assim, que chamou atenção? Seja toda da alimentação, de dele arrancar uma parada diferente. Cara, era muito engraçado, assim, ó. Beber muito, não beber? Não, ele não bebe. Não bebe. Ele era alcoólatra. Claro. E hoje ele é muito regrado com isso, senão ele não teria voltado pro Ramones, né? Ele saiu do Ramones por causa do alcoolismo, fez um tratamento, foi muito difícil. Ele falou pra nós uma coisa, é legal a gente tá falando sobre isso, eu acho que é interessante pro pessoal também se ligar. Cara, o alcoólatra do viciado é um dos mais difíceis de se livrar, porque cada vez que tu entra no mercado, tá as garrafas te abanando, né? Olha eu aqui, olha qualquer eu evento aqui. que tu vai, num aniversário, num almoço, numa janta. E ele falou pra nós como era difícil passar na gôndola das bebidas. Pra nós parece uma coisa tão normal, né? Claro. Pra ele era do tipo difícil. Cara, e é uma luta. Essa galera, a gente tem que respeitar uma pessoa que deixa um vício, que larga um vício e luta contra isso, que é uma luta diária, a gente tem que respeitar muito e dentro do possível ajudar. Ele tinha uma... Por que ele gostou da Tequila? A Tequila não bebe no camarim antes do show, sabe? Depois do show, quem queria tomar cerveja saía e tomava em outro lugar, mas nunca no camarim com o Mark Ramone. E nunca antes dos shows. A Tequila não bebia. Todos os 27 anos. Não, algumas vezes, alguns, mas de modo via de regra não, que era pra fazer o show pegado, tá entendendo? E o Mark gostou disso aí. Então eles, minha banda, achei.
Deus me deu uma ajuda, sabe? Vamos nessa. E aí, cara, e foi muito legal, porque a gente fez todos os shows, foram bem cansativos, a gente voltou cansadaço. A gravação do DVD foi terrível, porque a gente tocou mais de 40 músicas numa noite, para pegar menos de 30 músicas. Só pra gente ter uma ideia. Repetiu algumas, esse rola, né? Neg, se não me engano, eu cantei 2 vezes, não usaram nenhuma no DVD. Sabe? E tu perguntou se tinha uma curiosidade. Tinha, cara. Ele sempre fazia uma coisa assim, ó. Antes do show, vamos comer carne e salada. Aí nós, tá, beleza. Aí ele, adivinha o que nós vamos comer hoje? Carne e salada. Cara, chegava no 16º dia, todo mundo assim, um salgadinho era legal, né, velho? Uma massa era legal, não era carne e salada. Porque a gente acompanhava ele na parceria. Parada. E ele no camarim, ele falou assim, não, aqui a gente não vai escutar rock, porque nós temos que escutar uma coisa que nos acalme pra gente detonar no show. Aí ele escutava Frank Sinatra, essas coisas, nós ali, quietinho, escutando com ele. Era muito bacana. Porque era uma outra vibe. Tudo camarim era tudo assim, todo mundo aqui assim, ó. Vamos pro show, vamos. Hey, oh, let's go. E olhava o camarim, tava todo mundo aqui. E a musiquinha bem ambiental, assim. Aí ele se preparava, quando ia pro show, destruía. Era 1h30 de show, detonando. E depois todo mundo zen, assim. Então foi muito legal. Uma experiência muito legal. E tu não tá inscrito? Tu ainda não tá inscrito no canal? É de graça e ajuda demais a gente. Te inscreve aí.